peço, te agradeço em o nome de Jesus. Vamos receber a palavra com palmas essa noite. Vamos adorar mais um pouquinho? Se você puder se desconectar da pessoa que está do seu lado, se você puder se conectar totalmente a quem você veio cultuar aqui essa noite, se desconecta totalmente. Os únicos aqui que precisam de um auxílio é o pessoal das Libras. Mas você que veio cultuar o Senhor, te desprende. Temos ministério infantil para suas crianças entrarem no ministério infantil. E nós vamos totalmente aqui se conectar com o Pai, porque tem uma palavra que Ele preparou para nós. Adore o Senhor mais um pouco. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e cantam, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória e tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti Nossa adoração. dia e noite suba a ti. Ei, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti Nossa adoração. dia e noite suba a ti e te Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, do versículo 26 até o 40.
Amém? Vamos começar? Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, versículo 29, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir, sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, ele entendia da palavra, amém? Ele já tinha lido sobre isso. Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, como quiserem chamar. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por podermos estar te cultuando. Tudo aqui foi feito totalmente para ti, Pai. Mas todo culto o Senhor nos revela a tua mensagem e prepara uma mensagem para nós. Faz teu querer e tua vontade sobre a minha vida primeiramente. Que eu seja um canal teu, Pai. Em nome de Jesus. Satanás bate em retirada. Se ele veio, chegou até aqui, que ele bate em retirada agora. Que todo o teu Espírito Santo continue pairando sobre cada vida aqui. Que qualquer distração seja parada e finalizada agora. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: quanto vale uma vida? Para você, quanto vale uma vida? Quanto vale? E eu, ontem, depois de terminar meus afazeres de trabalho, eu fui com meu irmão na casa da minha mãe. E no carro do meu irmão, no meio do caminho, a gente pegou e foi em certo lugar. E nesse certo lugar, eu acabei sabendo de algo muito triste. Muito triste mesmo. Uma pessoa, ela tirou sua vida. Uma pessoa de 19 anos tirou sua vida. E naquele momento aquilo me abalou. E eu fiquei: meu Deus, por quê?
E era uma pessoa íntegra, uma pessoa direita, simples. E eu fiquei, meu Deus, por que isso aconteceu? Quanto vale uma vida para nós? Quanto vale uma vida para você? Porque para Cristo uma vida vale o mundo inteiro. Para Cristo uma vida valeu a sua vida, a sua própria vida. E para nós cristãos deveria valer a mesma coisa. Para nós cristãos deveria ter o mesmo peso. E aqui em Atos capítulo 8, do 26 ao 40, fala de algumas pessoas. E a primeira pessoa que se fala é sobre o Filipe, discípulo de Jesus, que estava vivendo o seu ministério, algo extraordinário acontecendo. Uma passagem ou duas atrás, ele tinha libertado dezenas ou centenas de pessoas de cativeiros demoníacos, expulsado demônios. A palavra de Deus sendo propagada através da sua vida. E de repente, o Espírito vem até ele e diz: você precisa ir lá perto de Gaza. Você precisa ir naquele caminho que é no deserto. E sabe qual é a resposta de um adorador? Sabe qual é a resposta de um discípulo de Deus? Quando a palavra é ministrada sobre a vida dele, ele recebe e vai. A resposta de um adorador de Deus, eu pediria, por favor, se você está aí atrás conversando, por favor, procura um lugar, se assenta. Aleluia. Me desconectou. Aleluia. Aleluia. Quanto vale uma vida? E ontem eu vi um rapaz, eu vi o pai do rapaz. O rapaz eu não tenho como ver mais. O que aconteceu disso? E veio essa mensagem na minha vida, sobre Filipe, sobre o eunuco, sobre o povo da Etiópia. Não é essa nova Etiópia, é uma antiga Etiópia. Que através talvez desse primeiro homem que entregou sua vida a Jesus, foi batizado por Filipe, uma geração, uma multidão, um país ouviu da voz de Deus. Você tem noção do que quanto vale uma vida? Você tem noção de quanto vale um pecador que se arrepende quando se entrega aqui na frente ou se entrega em casa? Você tem noção de quanto vale se aquele jovem que ontem eu fiquei sabendo da história dele, eu tivesse falado de Jesus para ele? Nós precisamos ficar inconformados. Você tem noção? Nós temos tudo para comer em casa, tudo do bom e do melhor. Nós temos nossa vida, nosso quadrado perfeitinho. E Deus pega, vou dizer a você, vá lá no deserto, só vai. E de repente vai chegar uma carruagem para você ouvir que Jesus estava sendo, a palavra de Deus estava sendo lida. Só que a pessoa não entendia que era a palavra de Deus. Como é, o eunuco diz, como é que eu vou entender essas palavras
se não tem ninguém que me traduza, que me explique? Cadê aqueles que foram chamados para carregar a palavra de Deus? Dá um glória. Cadê você que foi chamado para carregar a palavra de Deus? Dá um glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele sobre domínio os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Você é importante para o Senhor. Diz a pessoa do seu lado: você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Você foi criado conforme imagem e semelhança de Deus. Não é qualquer coisa. Imagem e semelhança de Deus. Sabe quanto é que vale uma vida? Vale tudo. Tudo. Até onde vai sua obediência? É o primeiro ponto dessa mensagem. Deus deu uma ordem, uma direção a Filipe. Logo no início desse texto, no versículo 26, um anjo disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. É uma ordem, é uma direção que um anjo de Deus deu a Filipe. E Filipe se levantou e foi. Filipe foi obediente à voz de Deus, à palavra de Deus. Deus nos chama para vivermos em santidade. Deus nos chama para vivermos longe do pecado. Deus nos chama para sermos limpos, para sermos santificados, para vivermos em constância, santidade. Deus nos chama para sermos reverentes à palavra de Deus. E para tudo isso, nós precisamos obedecer. A nossa parte é obedecer a Deus. Filipe, ele sai da sua zona de conforto e vai para um lugar deserto, para um lugar que não tinha ninguém. Não achava que não tinha ninguém, mas aí passava uma carruagenzinha, passava uma carroça chique naquele momento. Para a gente parece que é loucura, mas para Deus tem sempre um propósito. Para Deus tem sempre um porquê. Filipe saiu da sua zona de conforto e foi para um lugar deserto para alcançar talvez apenas uma vida. Ou talvez, como eu falei logo atrás, um país. Através de uma vida. Que foi o primeiro etíope que foi falado na Bíblia. Com Deus, não é tempo gasto, e sim é tempo investido. Sempre quando a gente pensa, agora mesmo, alguns instantes, eu acho que ainda está rolando o jogo do esporte. Para o bom torcedor rubro-negro, o esporte parece que já foi anulado 2 gols. Antes do culto começar, eu fiquei sabendo disso. Só que quando eu estava saindo de casa, o esporte tinha feito um gol. Aí quando um bom torcedor rubro-negro, ele pega e vibra. Ah, gol!
Agora, sabe o que é interessante? Que isso é algo nosso carnal, é algo nosso pessoal, é algo que foi ensinado dos nossos pais, de uma cultura do mundo, de uma cultura da terra, de uma cultura da nossa sociedade. Mas me diga uma coisa, qual é a nossa comemoração quando um pecador se arrepende? Será se é Vocês escutaram o que eu escutei? Eu estou ouvindo vozes. Patrick. Qual é a nossa comemoração quando um pecador se arrepende? Qual é a nossa comemoração quando a gente vê que chegou uma pessoa nova na nossa casa para ouvir a voz de Deus? Qual é a nossa comemoração quando alguém chega no nosso PG convidado? Como é que a gente age? Quanto vale uma vida? Com Deus não é tempo gasto, é tempo investido. Aleluia! E o tempo investido, ele traz conversão. O tempo investido, ele traz batismo. O tempo investido, ele traz vida em Cristo, ele traz vida plena, ele traz Zoe, ele traz uma vida que você nunca mais vai querer voltar para a antiga vida. Por quê? Porque nessa vida com Cristo não tem bebida que nos deixe mais alegre, não tem festa que nos deixe mais feliz do que estar adorando ao Pai e sentir a presença do Pai e ser alimentado pelo Pai e ouvir perdão e saber perdoar e saber abraçar e sentir abraçado pelo Pai. Tem coisa melhor não, meu irmão e minha irmã. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele move céus, Ele move a terra, para que possamos ser vivificados. Deus move céus e terra, para sermos vivificados. Vivificado é o quê? É entender para que estou na terra. O que eu tenho que fazer aqui na terra para cumprir o propósito de Deus na minha vida? Quanto vale uma vida? Sabe como o eunuco foi vivificado? Naquele momento com Filipe. Versículo 31 diz: ele respondeu: como poderei entender se ninguém pode me explicar? E convidou Filipe: ei Filipe, vem cá, entra aqui no meu carrinho, entra aqui na minha casa. No dele era: sobe aí na carroça, senta aqui do meu lado, me explica sobre esse livro, que tem algo nesse livro que eu não estou conseguindo entender, mas ele me deixa cada vez com mais vontade de buscá-lo. Filipe só queria essa oportunidade. Opa! Entrou. Ora, a passagem de escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro. Quem é que foi levado como ovelha ao matadouro? Isso não tinha acontecido ainda, foi o profeta Isaías. Jesus. E como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Os filhos de Deus falam sobre a sua descendência.
Os filhos de Deus falam sobre essa verdade que antes de Jesus vir, Deus já tinha revelado ao profeta Isaías. Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Aí, meu amado, quando você consegue sentar com uma pessoa, tirar um tempo de atenção dessa pessoa para falar da palavra de Deus, não tem ser humano na terra, não tem, que não tenha mudança de vida quando ouve do Espírito Santo de Deus. Não tem ser humano na terra, pode estar manifestado, pode estar cheio do cão, pode estar o que for, quando a palavra de Deus é ouvida por essa pessoa, é um sussurro suave, cheiroso, que vem e entra no mais profundo, onde nem a pessoa mesmo sabe que existe dentro de você. É arrancado coisas para fora e a salvação penetra na sua vida. Quanto vale uma vida? Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele move céus e terra para que possamos ser vivificados. É dessa maneira que o Evangelho entra na vida das pessoas. Quando tem vidas disponíveis para apresentar o Evangelho. Cadê os disponíveis para o Senhor? Eu escutei a voz de uns 10. Vou repetir. Cadê os disponíveis para o Senhor? Aleluia! Ame ao próximo como um cristão. Nessa semana, quem foi para o PG essa semana? Dá um glória aí. Quem não foi para o PG essa semana, diz misericórdia. Tem muita gente que não foi para o PG essa semana. Glória. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai vir uma pincelada do PG dessa semana passada. Na PG dessa semana passada, a gente fez uma pergunta que é, né? Existe cristão não avivado? A pergunta, nós temos um PG de adolescentes liderado por Júlia, minha filha, lá em casa. E nós também temos um PG de adultos misto que fica na casa da irmã Mirelle. Cadê Mirelle? Dá um glória aí, Mirelle. É aniversário dela hoje. Parabéns, Mirelle. Mas a casa de Mirelle está sendo um ponto de salvação, minha gente. A casa de Mirelle está sendo um ponto de milagres. Isso é maravilhoso. Mas nas duas casas e nas outras dos outros PGs, teve essa pergunta: existe cristão não avivado? E a maioria disse: existe. Só que aí veio a palavra do PG. E na palavra do PG informava que não existe cristão não avivado. Por que não existe? Porque a frase é: existe cristão não avivado. Ser cristão já é ser avivado. Amém? Ser cristão é ser pequeno Cristo. E ser pequeno Cristo é eu entender que eu tenho que fazer tudo aquilo que Cristo fez. E se eu entendo que eu vou fazer tudo aquilo que Cristo fez, eu sou avivado, porque Cristo nunca deixou de ser avivado. Aí veio essa pergunta para os adolescentes, veio essa pergunta para os adultos. E a resposta foi praticamente a mesma, de gerações diferentes. Adolescente, 12, 15, 16, o mais velho, 18. E
os adultos que tem irmãs lá, até 60 anos tem. Lá na casa da Mirelle. Glória. E por que veio esse tópico? Ame ao próximo como um cristão. Porque o Filipe, ele simplesmente deu sua vida para viver o propósito de Cristo nela. E pegando o exemplo de Filipe e de tantos outros nessas passagens bíblicas, se a gente for lá para Marcos capítulo 2, fala de 4 homens que pegaram um aleijado e foram ver a palavra de Deus, foram para o PG de Cristo. E no PG de Cristo estava tão cheio que tiveram que tirar os telhados. Lá em Marcos capítulo 2, tiraram os telhados para que descessem o aleijado, o paralítico por uma corda, por uma maca. Sabe o que é isso? É entender o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, fluirão rios de água viva sobre nós. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, não tem diabo certo, não tem dificuldade certa. Nós vamos batalhar, nós vamos vencer. E Filipe, ele simplesmente, quando estava sensível à voz de Deus, o cara era tão sensível à voz de Deus que no próximo tópico você vai entender. O cara é tão sensível à voz de Deus, meu irmão, que o anjo do Senhor chegou para ele e disse: vai lá no deserto, no caminho de Jerusalém para Gaza. Ele foi, pegou o seu mulambo e foi. E simplesmente chega lá no eunuco, no camarada cheio da pólvora lá, cheio do dinheiro, que cuidava do dinheiro da rainha, e assim vai. E falou do amor de Deus para aquele cara, porque aquele cara já estava conectado com a palavra de Deus, mesmo sem entender a palavra de Deus. Deus vai mandar você para lugares que você nem imagina. Só que se você estiver conectado com a palavra de Deus, se você estiver sensível à voz de Deus, você vai ser mandado para lugares que você nem imagina. Mas não é de qualquer jeito. É com o anjo do Senhor te caminhando. É com a voz de Deus te caminhando. Não é pela sua força. Não, é pela voz de Deus. Porque ao mesmo tempo que Filipe foi caminhado com a voz de Deus até aquele lugar, no piscar de olhos, ele foi levado, arrebatado de um lugar para outro. Quando o camarada foi batizado, o eunuco, quando ele abriu os olhos, cadê Filipe? Filipe, cadê Filipe? Filipe já tinha sido levado de um lugar a outro. Existe apenas cristãos avivados. Vale a pena. Cada vida vale a pena. Então a gente vai para o texto do arrebatamento de Filipe naquele momento. Versículo 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este é o eunuco, seguiu o seu caminho cheio de alegria. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós somos batizados, nós somos cheios de alegria. Por mais que dificuldades venham, não vou dizer que não vai vir dificuldade, mas vai ser tudo flores, ser tudo amor. Não, meu irmão e minha irmã, existe doença no mundo, existe tragédia no mundo, não existe o fantástico mundo do Bob cristão. Existe sim um mundo, e o cristão, quando ele está no mundo, ele tem alegria plena, ele tem plenitude de alegria. Por quê? Porque está em Cristo. Dificuldades virão, problemas podem vir, doenças podem vir, mas nós declaramos que nós somos sarados. Nós declaramos e profetizamos essa palavra, que nós vamos viver o melhor dessa terra. Mas mesmo que algumas coisas venham, nós prossigamos.
vale a pena. Deus não procura perfeitos. Deus não procura o melhor. Não. Deus procura os disponíveis. Deus não procura o perfeitão. Não, não. Não tem nenhum perfeitão aqui nessa igreja. A placa da nossa igreja que nós vamos refazer é lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Nós tínhamos um bannerzinho menor, só que o nosso templo é bem maior. A gente vai fazer um bem grandão, né, pastor? Lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Só que imperfeitas, mas disponíveis. Está cheio de homem e mulher disponível aqui para viver a vontade de Deus. Cheio de homem e mulher de Deus disponível. Deus procura o simples. Na mão dele se torna extraordinário. Em Salmos capítulo 16, versículo 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Em Salmos 32, versículo 11 também diz: Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos e retos de coração. Aí esse retos de coração eu fui procurar saber o que era, né? Que eu não sou aquele inteligentão. Aí eu sou retos de coração. Meu coração é meio oval, né? Aí eu vou pesquisar, Google. Aí, sabe o que significa? Obedientes de coração. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são obedientes de coração. Eu só vejo obedientes de coração aqui. Uma vida para o Senhor, sabe quanto vale? Vale tudo. Tudo. A morte de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz é a prova máxima de que vale tudo. Porque Ele não precisava morrer, apesar que Ele ressuscitou no terceiro dia, porque Ele é Deus, e Sua palavra se cumpriu, mas Ele não precisava morrer por pecadores como nós. Porque quantas vezes nós falhamos, talvez, com certeza nós falhamos hoje. Aí a gente fica se perguntando, quanto vale uma vida mesmo? Aí Jesus diz, vale isso. Vale tudo. Porque eu entreguei minha vida na cruz do Calvário para nos propor refrigério, para nos propor salvação, para nos propor liberdade. O sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi pequeno. Ninguém nesse mundo tem condições de fazer o que Jesus fez. Ninguém. Jesus nos oferece uma saída para o pecado e nos possibilita a vida eterna. É uma dádiva do céu. Essa moeda de troca para a salvação não encontra aqui na terra. Não se encontra mais. O único que chegou, pisou na terra, a única moeda que pisou na terra se chama Jesus Cristo. Que Ele entregou a sua vida por nós.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica de pé no teu lugar. Fecha os teus olhos. Fecha teus olhos, se desconecta. E eu te pergunto mais uma vez: quanto vale uma vida? Depois dessa palavra ministrada aos nossos corações, quanto vale uma vida? Quando terminarmos esse culto, sairmos para a nossa casa, começarmos a nossa semana de trabalho, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida de um parente meu? Quanto vale a vida da minha mãe? Quanto vale a vida do meu pai? Quanto vale a vida do meu irmão? Quanto vale a vida da minha irmã? Quanto vale a vida do meu neto, minha neta? Quanto vale a vida do meu vizinho? Uma pergunta mais profunda: quanto vale a vida daquele que eu não perdoei ainda? Ou quanto vale a vida daquele que não me perdoou? Quanto vale? Eu queria que nesse momento, se você pudesse desconectar e conectar com o Pai, 5 minutinhos. Começa a conversar com Deus. Talvez você não sabe nem como é que ora. Orar, meu irmão e minha irmã, é você se comunicar com um Pai. Se você não tem nem mais seu pai terreno, mas você se lembra como é que você falava com o seu pai? Painho, oh pai, papai, quanto vale minha vida? Ele vai te responder: vale tudo. Quanto vale? Aí você começa a se conectar com ele e diz: papai, por que o Senhor foi embora? Porque eu não te conheci, porque eu não te conheço. Aí Deus te diz: eu estou aqui presente nesse momento. Eu estou aqui. Tanto tempo eu tenho te procurado, tanto tempo eu espero você bater na minha porta. Você está batendo agora, eu estou de braços abertos para te receber. Jesus está aqui. O culto é totalmente espiritual. Jesus está aqui. Fala com Ele. Busca Ele nesse momento. Jesus está aqui. Ele quer te abraçar. Ele quer sentir o seu cheiro. Chega perto dele. Abraça Ele. A sua vida vale tudo, meu irmão e minha irmã. Não é por um acaso que você chegou aqui essa noite. Não é porque alguém te convidou. Não, Jesus marcou esse encontro com você essa noite. Já estava escrito. Há muito tempo estava escrito que você estaria aqui essa noite, escutando essa palavra, ouvindo que sua vida vale tudo para Jesus. Talvez pessoas te machucaram nessa vida que você vive, pessoas te traíram, pessoas te caluniaram, pessoas te perseguiram, pessoas te abandonaram. Ei, Jesus continuou sempre do teu lado. Jesus está aqui. Jesus sempre esteve do teu lado. Ele nunca te abandonou. Busque-o e o achará. Procure-o e encontrará. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama.
sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei.